Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, diabetes no Brasil, a doença que afeta 10% da população adulta. E para falar sobre esse assunto, recebemos Durval Ribas Filho. Ele é médico nutrólogo e presidente da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. Tudo bem, doutor Durval? Seja bem-vindo ao Fique por Dentro RTM Brasil. Um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. Bom dia ao Fábio, à Luana. Aliás, disseram aí que é Fabito, hein? Gostei do nome, gostei do apelido. Apelido carinhoso. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Apelido carinhoso, exatamente. Prazer é todo nosso, doutor. Prazer é todo nosso para falar sobre esse assunto que é muito importante. Eu queria que você já começasse avaliando, né, essa situação do diabetes no Brasil e o seu impacto também que tem causado aí na saúde pública. Sem dúvida, eu acho que é uma doença hoje, né, que chega a ter 10% da população. O problema, talvez maior ainda, é que quase 44% das pessoas que têm pré-diabetes ou diabetes não sabem. Olha que situação, né? Então, se a gente considerar que em torno de 10% da população brasileira é portadora de diabetes, então a gente imagina aí que cerca de 20 milhões de pessoas têm diabetes, né? E isso traz uma série de problemas de saúde, porque a gente até compara um pouquinho com o efeito dominó, quer dizer, o diabetes, ele tem uma série de comorbidades associadas, né? E uma delas, gravíssima, é o problema dos rins, insuficiência renal, e a outra, retinopatia diabética. Quantos e quantos pacientes, infelizmente, ficam com deficiências de visão justamente por causa do diabetes? E principalmente, lógico, aqueles que não têm um monitoramento médico, não têm um cuidado adequado. Mas é um problema de saúde pública que vem aumentando gradativamente. Na década de 80, era mais ou menos em torno de 7%, 8%. E hoje já está em torno de 10% da população do Brasil, 10,2%. Então, é realmente uma doença muito, muito grave, né? Sim, doutor. Infelizmente, né, esse dado é alarmante. Mas quais são os fatores nutricionais que você considera a chave para esse aumento? Infelizmente, vocês sabem que, por até definição, o diabetes significa um aumento do açúcar do sangue. E esse aumento do açúcar do sangue é uma doença metabólica, é porque um hormônio que é produzido pelo pâncreas, ou ele existe em pequena quantidade, ou ele não existe, e com isso não consegue quebrar as moléculas de carboidrato, as moléculas do açúcar, e esse açúcar, ao invés de ir para a célula, que é um nutriente para a célula, ele fica no sangue, portanto, aumenta os níveis de glicemia de açúcar do sangue. Então, esse é um problema muito grave, porque quando a pessoa ingere açúcar, principalmente os carboidratos refinados, como o organismo, como o pâncreas não produz esse hormônio de forma adequada, que é a insulina, evidentemente esse açúcar ele vai ficar no sangue, essa hiperglicemia, esse aumento do açúcar circulante. E os carboidratos refinados, os doces, né, os açúcares efetivamente, é que contribui para piorar totalmente essa situação. Então, não há dúvida de que existem diferentes tipos, evidentemente, de diabetes, né? Tem um que é o pré-diabetes. Hoje, cada vez mais, a gente está investigando o pré-diabetes, porque a partir do momento que você tem o pré-diabetes, você vai desenvolver diabetes se não for tratado. E o diabetes é uma doença, infelizmente, irreversível. Por outro lado, existe o diabetes tipo 1, que depende da insulina, que são os jovens, adolescentes. O tipo 2 já é mais adultos, mais idosos, que é o mais comum, evidentemente. Tem o diabetes gestacional,
que é grave, né? O diabetes gestacional, que vem aumentando muito, principalmente as mulheres que ganham muito peso durante o período gestacional. Tem 2 outros tipos, um chama LADA, outro chama MOD, que são muito, muito raros. Mas, de qualquer maneira, a alimentação, sem dúvida alguma, e a falta de exercício físico, são 2 fatores básicos que contribuem para o desenvolvimento do diabetes. E dentro desse contexto, mais recentemente, se descobriu que o sono, sim, as pessoas que não dormem bem, eles efetivamente têm uma chance maior de desenvolver diabetes. O ideal é em torno de 7 horas, pelo menos, por noite. Menos de 7, infelizmente, diretamente pode interferir para contribuir para o desenvolvimento de diabetes. Olha, como que, vamos dizer assim, o nosso modus vivendi é que é fundamental para que a gente não desenvolva essa doença tão grave. É verdade. A gente pensando sobre a realidade, né, doutor, do brasileiro, das pessoas no geral, a vida corrida, e aí com isso dorme pouco, chega em casa tarde, dorme pouco, não tem tempo para comer direito, aí come comidas, péssimas comidas, ultraprocessados, processados, e muitas vezes a pessoa não tem tempo, né? Acaba comendo na rua, não sabe da procedência daquele alimento. Então, realmente, vivemos hoje, a nossa realidade é bastante difícil, né, doutor? A gente percebe que a maioria das pessoas realmente, infelizmente, não estão caminhando aí para evitar que tenha diabetes, né? O que a gente precisa fazer, doutor? A gente tem que mudar aí essa rotina, tentar adaptar a nossa vida para que tenha uma vida mais saudável, é isso? Eu acho, inclusive, né, Fábio, Luana e a todos que estão nos assistindo, que essas considerações, né, médicas que nós estamos aqui colocando, elas possam servir de orientação, mas também de reflexão. A reflexão é: o que eu estou comendo? Por que eu não estou tendo atividade física? Atividade física não é ir na academia, é andar. Quem anda 7.500 passos por dia reduz em 42% a chance de ter, inclusive, doença arterial coronariana. 7.500 passos por dia. Não precisa ir na academia, é só andar, né? Com relação ao sono, realmente, se você ficar lá no celular, né, aquela telinha, eu sei que todos nós gostamos, mas à noite, infelizmente, interfere negativamente para que você tenha uma boa qualidade de sono. Então, eu acho que vale a todos nós uma reflexão. O que eu estou comendo? Por que eu não posso? Por exemplo, Fábio, você falou a respeito da alimentação. Por que quando a gente vai num self-service, nós não escolhemos aqueles alimentos que são mais adequados? Por exemplo, frutas, verduras e legumes, está mais do que estabelecido a importância que eles têm para o não desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas e, dentre eles, o diabetes. Então, por que eu não escolho? Quer dizer, a escolha é minha. E eu acho que é importante essa reflexão que a gente possa efetivamente fazer no nosso dia a dia. Por que não tentar escolher esses alimentos mais adequados, né? É uma reflexão, né, Fábio e Luana? Agora, doutor, essa reflexão, o senhor acredita que esteja relacionada à cultura? Porque muitas pessoas elas se atentam a essas escolhas na hora da alimentação, mas baseadas no intuito de querer melhoria no corpo, estética, não pensando na saúde. Isso é desde sempre, é cultural? Qual é a sua opinião? Eu acho que isso vem mudando nos últimos tempos, porque hoje se fala muito, né, em cultuar o corpo adequado e temos que fazer uso desse ou daquele suplemento, usar esse ou aquele medicamento. Mas, na verdade, todos os estudos mostram, e aí entra, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo, ela mostrou que é a mais adequada para que a gente tenha uma longevidade maior. Longevidade maior nós chamamos de agerasia. Agerasia
é o envelhecimento saudável, com saudabilidade. Ou seja, quanto mais frutas, verduras e legumes você ingerir, cerca de 300 a 400 gramas por dia, você está ingerindo compostos bioativos, você está ingerindo alimentos que vão lhe proteger para não desenvolver doenças crônico-degenerativas, dentre elas, evidentemente, o diabetes. Então, eu acho que todos nós deveríamos parar, pensar e refletir de que praticamente ninguém fica doente até os 45, 50 anos, mas depois as doenças começam. E se nós não começarmos agora a refletir sobre a atividade física, sobre o sono, sobre a alimentação, sobre nutrição, efetivamente nós vamos desenvolver doenças lá no futuro, né? Eu acho que esse é um aspecto importante que serve como reflexão. Talvez esse programa ele tem essa finalidade, né, Luana, até de direcionar para as pessoas que estão nos assistindo, para que parem, reflitam a respeito da sua alimentação, da sua dieta do dia a dia, do seu sono, da sua atividade física. São coisas simples, mas que merecem a nossa reflexão para que a gente não venha a desenvolver outras doenças crônico-degenerativas e, logicamente, dentre elas, o diabetes, né? Eu até ouvi você comentar a respeito da sua mãe com pré-diabetes. Sim, quantas e quantas pessoas que têm pré-diabetes e se tratar o pré-diabetes não vai desenvolver diabetes, que é uma doença irreversível. Ora, então, a partir do momento que a pessoa vá fazer exames, faça um monitoramento médico, com certeza ela vai ser diagnosticada e não vai desenvolver essa grave doença que é o diabetes. É verdade. Inclusive, acabou de responder a pergunta da Marília, né? Ela queria saber exatamente isso, né? Que a pessoa quando a pessoa tem um diagnóstico de pré-diabetes, ela em 5 anos vai se tornar diabética, né? Se o diagnóstico é definitivo. Então, Marília, muito obrigado por sua participação. Já teve aí a resposta. E eu queria que você falasse outro assunto, né? Que é a questão da obesidade também. Muitas pessoas comentam sobre a relação da obesidade com o diabetes tipo 2 também. Existe realmente essa relação, doutor? Ah, sim, totalmente. Esse é o motivo de que houve esse aumento significativo nos casos de diabetes. A partir do momento que você ganha peso corporal, existe um fenômeno que a gente chama de resistência insulínica. Ou seja, devido ao excesso de gordura, a insulina, que é esse hormônio produzido no pâncreas, ele não age adequadamente. Então, ele tem resistência e, consequentemente, a necessidade da célula ter glicose, que é o nosso combustível básico. A célula precisa de açúcar e esse açúcar não chega nela. Por quê? Porque tem resistência à ação dessa insulina. E isso é provocado pelo excesso de peso corporal. Então, qual o motivo de que ao longo dos anos, veja, na década de 60, de 70, 6% da população brasileira tinha diabetes. Na década de 80 foi para 8% e agora 10%. Então, vem aumentando gradativamente. E qual é o motivo? Justamente pelo excesso de tecido adiposo, excesso de gordura, excesso de peso, sobrepeso e obesidade, que causa resistência insulínica. Por isso, as pessoas que eventualmente têm pré-diabetes e estão com sobrepeso, obrigatoriamente têm que perder peso. Perdendo peso, reduz a resistência insulínica, não vai desenvolver diabetes. E as pessoas que têm diabetes e que são obesas, têm que perder peso, porque em média, depois de 6 anos, a pessoa pode ficar dependente de insulina. Sim, porque nós temos o diabetes tipo 1, tipo 2. O tipo 1 é o jovenzinho, a criança. É uma doença autoimune que, infelizmente, o sistema imunológico ataca as células do pâncreas que produzem insulina, as células beta-pancreáticas. Esse precisa de insulina. Mas e o tipo 2, que é depois dos 40, 50 anos? Esse, se ele perder peso, efetivamente, ele não vai precisar de insulinoterapia.
Então, eu acho importante essa conscientização, porque o diabetes é uma doença grave que lesa os rins, né, e lesa a retina, né? A gente até fala dos 2 R's. Então, as pessoas que eventualmente desenvolvam diabetes, não têm monitoramento médico, não fazem tratamento adequado, elas vão ter problemas renais e problemas de retina, que são 2 problemas gravíssimos, não é mesmo? Exatamente, doutor. Agora, outro ponto que me chamou muita atenção é a falta de informação, como o senhor havia mencionado no início da entrevista. Muitas pessoas não desconhecem, né, a doença. Eu queria saber se existem sintomas que alertam as pessoas, né, para procurar um profissional, para fazer o exame, para fazer um diagnóstico precoce. É, muito boa colocação, viu, Luana? Porque é fundamental a prevenção, né? Prevenir é melhor que remediar. Mas, sem dúvida alguma, que as pessoas que eventualmente começam a acordar à noite 2, 3 vezes para ir ao banheiro e para urinar, certamente os níveis de glicose, os níveis de açúcar estão começando a subir na sua corrente sanguínea. Assim como começa a ter um pouco mais de fome, um pouco mais de sede. Tem pessoas que começam a ter fadiga fácil, câimbras com facilidade. Essas pessoas têm, e principalmente se elas tiverem com sobrepeso ou obesidade, elas têm obrigatoriamente que procurar um tratamento médico, um monitoramento, exames laboratoriais. Existem outros, ou atualmente, exames muito simples, que são feitos por todos os laboratórios, quer seja aí de grandes cidades, pequenas cidades, que podem detectar se a pessoa está com pré-diabetes ou com diabetes, se está iniciando esse processo de diabetes. Não é nada difícil. E tem o exame do dedinho. Olha, hoje qualquer farmácia você pode chegar e pedir para fazer esse exame que nós chamamos de glicemia capilar. Principalmente se for em jejum, que é o ideal. E que pode diagnosticar se essa pessoa tem ou não, ou se está com pré-diabetes. Então, eu acho que essa informação, né, eu acho que esse programa ele está fazendo muito bem esse tipo de trabalho, de informar as pessoas, orientar essas pessoas, para que eventualmente procurem um monitoramento médico. Hoje não é difícil, é simples. E a partir do momento que você for diagnosticado, quer seja pré ou quer seja diabetes, será tratado e não vai ter o desenvolvimento dessas comorbidades gravíssimas, né, que a gente sabe que o diabetes, infelizmente, pode promover. Doutor, você comentou que geralmente, né, o diabetes tipo 2 começa por volta dos 40, 45 anos, né? 50 anos a média. Para essas pessoas que já têm casos na família ou para as pessoas mesmo no geral, a recomendação é que naquele exame de rotina a pessoa já comece a fazer esse acompanhamento também ou um pouco antes se tiver casos já na família? Como é que funciona essa questão? Boa colocação, né, Fábio? Porque, olha, infelizmente, o problema genético, hereditário, familiar, ele já é um indício de que essa pessoa, infelizmente, cedo ou tarde, principalmente se for obeso ou tiver sobrepeso ou gordura abdominal, certamente vai desenvolver diabetes. Então, esse monitoramento, ele é fundamental. Esses exames de rotina são extremamente importantes. Eu repito, insisto, são exames simples. Qualquer pessoa hoje pode fazer esses exames. Todos nós temos acesso a fazer esses exames laboratoriais. E, certamente, essas pessoas que têm na família devem ter, sim, um pensamento um pouco mais direcionado para esses exames laboratoriais. Evidentemente que nós falamos dos sintomas, mas independentemente dos sintomas, é importante que a gente entenda que muitas vezes não é perceptível pelas pessoas. É como eu disse, cerca de 44% das pessoas muitas vezes não sabem que tem pré-diabetes ou diabetes. Então, por que não fazer os exames?
ainda mais se tem casos na família, ou se a pessoa tem excesso de peso corporal, gordura abdominal. Então, acho que é muito, muito importante esse lado preventivo, né? A partir do momento que você fez o diagnóstico ou de pré-diabetes ou de diabetes, você está sendo tratado, você terá monitoramento médico. Hoje, para se ter uma ideia, existem mais de 53 medicamentos para diabetes. Veja a evolução, né? É impressionante. Quando eu, lá atrás, fiz residência médica, nós tínhamos 3, 4 medicamentos disponíveis, além, logicamente, da insulina para o tratamento de diabetes. Hoje, existem mais de 50 medicamentos. Portanto, as pessoas podem ter certeza, a partir do momento que fez o diagnóstico, pré-diabetes, diabetes, tem tratamento, monitoramento médico e certamente não vai ter essas complicações, essas comorbidades associadas, que são muito graves, né? Com certeza, doutor. Fica aqui nosso agradecimento por todas essas informações que são tão necessárias, mas infelizmente nosso programa está chegando ao final. Antes, gostaríamos de abrir espaço para que o senhor divulgue suas redes de contato. O meu Insta, que é @Durval Ribas Filho, né? O Instagram, @Durval Ribas Filho. E nós somos também da Associação Brasileira de Nutrologia, né? ABRAM, que é uma sociedade médica do Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira e Comissão Nacional de Residência Médica. E as pessoas quiserem informações é www.abram.org.br. www.abram, com N, de nutrologia.org.br. E muito obrigado aí pela oportunidade. E o tema de hoje, diabetes no Brasil, a doença que afeta 10% da população adulta. E conversamos então com o Dr. Durval Ribas Filho, ele que é médico nutrólogo e presidente da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. Foi um prazer falar com você e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado a você, Luana, Fábio, a todos que estão nos assistindo e ficaremos sempre aí à disposição. Um abraço a todos e que Deus os abençoe. Até mais. Tchau, tchau. E o Fique por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista, porque, por sinal, foi ótima. E muito necessária, muito, né, Luana? Já vou divulgar no grupo da família, nos grupos da família. Então, vários da família. Isso aí. Da família, da igreja, vamos divulgar. Compartilhe. Até mais.